Está continuando a aula, a leitura da aula de Srilacharya Maharaj. Ele estava falando, nós terminamos de manhã, a aula é comprida, né? Ele terminou falando sobre... Deixa eu ver se dá para escutar aqui, não estando próximo assim. Srilacharya Maharaj estava falando sobre a interpretação errada das escrituras. Na verdade, ele fala onde as pessoas acharam isso. Eu vou ler só o finalzinho do que lemos de manhã, para não perder o contexto da aula. Deixa ele abrir aqui. Bom, vamos ver onde eu parei aqui. É um verso que Srilacharya Maharaj falou e diz o seguinte: você desrespeita os outros sem saber nada. Alguém casou a sua filha em uma boa família e você a despreza. Você fala, você diz, ela é uma professora qualificada, mas ela está apenas sentada em casa e dando aulas particulares. Isso aqui é a mania que Srilacharya Maharaj falou, da gente sempre colocar um defeito no outro. Né? Então a pessoa, ela arruma um emprego de repente, e aí todo mundo fala, mas esse emprego aí é isso, isso, isso. Aí a pessoa está fazendo um serviço devocional, sempre tem alguém criticando. Mas quem critica não faz. Né? Então, Srilacharya Maharaj sempre falou isso. Aquele que critica não faz. Então, em vez de criticar, vamos fazer o serviço. Né? Isso é muito comum. E não é só na parte devocional. E como diz aqui Srilacharya Maharaj, a pessoa casou a filha com uma professora na Índia, deve ser algo meio... Ele está dando essa aula para Bengali, né? Deve ser algo, assim, meio... algo bom, né, casar o filho com a professora e tal, mas aí os devotos e as pessoas falam, mas ela é uma professora, não é? Ela não dá aula em escola, ela dá aula particular, como desmerecendo a pessoa. Então, sempre acontece isso, né? Nós queremos, isso aí que é? A inveja, né? A inveja faz com que todos queiram sempre denegrir a imagem do outro. Continuando aqui, Srilacharya Maharaj fala assim: é necessário esquecer a nossa própria felicidade e ter no coração a felicidade e o interesse das outras almas. Até as escrituras dizem que não temos medo de cometer um pecado para nosso próprio prazer dos sentidos. Mas, quando tentamos servir ao Senhor Supremo, sempre nos preocupamos se estamos cometendo pecado ou não. É a história das golpes, né? As golpes pediram para dar a poeira dos pés de lótus para sarar a dor de cabeça de Krishna. Claro que isso é um lila, Krishna não tem dor de cabeça, mas, enfim, foi pedido para vários e vários devotos, inclusive semideuses, ninguém quis dar, porque falou, isso vai ser um pecado gigante, tremendo pecado. Imagina, você dar a poeira dos seus pés para colocar na cabeça de Deus. Então, as golpes imediatamente pegaram e falaram, está aqui. A poeira está aqui para você colocar na cabeça de Krishna. E aí foi falado para elas, mas isso é pecado, vocês não têm problema com isso? Elas falaram, não,
E aí Silat Maharaj tem uma aula falando, elas disseram, mesmo que eu perder a perna, mesmo que eu quebre a perna por causa desse pecado, mesmo que eu ampute a perna por causa desse pecado, não há problema, eu quero satisfazer Krishna. Então aqui é o que Silat Maharaj está falando. Não importa se a gente está feliz ou não, o importante é deixar as almas felizes, é deixar o Guru feliz. Nós estamos sempre pensando em nós, não nos outros, de Vedoya, de misericórdia para as almas. E ele continua, você sabe o que as pessoas dizem sobre Ekadashi? Quando alguém morre, Silat Maharaj fala, eles param de servir a deidade. Eles não regam a Tulasi, porque acham que será pecado. Isso daqui, ele está dando aula para os bengalis, mas eu já vi isso pessoalmente aqui no templo, e um pessoal que vinha aqui, uns indianos, e aí eles falaram, não, nós não podemos ir no templo esse mês, porque morreu alguém na família. E aí eu falei, mas e se a família é grande e todo mês morre alguém? Você nunca vai no templo? E Silat Maharaj está falando, nem ir no templo, eles nem adoram a deidade, eles deixam a deidade sem puja, um mês, se alguém da família morreu. Eles deixam a tula sem regar um mês, quer dizer, a tula se vai abandonar o corpo de planta. Olha só que interpretação errada, porque eles acham que é pecado, mas como disse Silat Maharaj, aonde está escrito isso? Qual a escritura, qual o Purana, qual o Upanishad, qual os Vedas, aonde está escrito isso? E tem muitos gurus na Índia, e quando eu questionei o devoto sobre por que ele não vinha no templo, ele falou, porque o meu guru falou que não pode. E eu falei para ele, eu falei, você conversa com o guru? Ele falou, sim. Eu falei, pergunta qual a escritura que está. E o que o guru fez para ele? Ele falou com o guru falou, não, pode ir. Pode ir sim, o guru falou. Mas por quê? Porque ele não tinha embasamento chástrico para isso, né? Então, tem muita gente falando muita bobagem por aí, inclusive os indianos, né? O guru deles, enfim, tem muita gente falando muita bobagem por aí. E ele continua falando, eles só pensam que estarão cometendo um pecado, que serão prejudicados. Os seus filhos, se seus filhos chorarem, não posso ficar sem arroz por 10 dias. Cozinhe um pouco de arroz para mim. Você cozinhará e lhes dará arroz, mas você não vê que o Senhor Supremo, ele está chorando, que o Senhor Supremo está chorando, é algo que você deve perceber com o seu coração. Você não está dando arroz ao Senhor Supremo. Não é certo. Não é certo deixar Krishna com fome. Tem uma história também de Siddhar Maharaj, que Silat Maharaj contou. Falou que os devotos pujaris, tinham vários pujaris no templo, eles estavam discutindo como que era a forma correta de oferecer a boga. E a deidade lá, e Siddhar Maharaj já idoso, ele desceu da varanda dele, e ele foi lá e falou, escuta o que está acontecendo. Nós estamos vendo aqui qual é a melhor forma de servir a deidade. Já tinha passado mais de meia hora do horário da deidade. Ele falou, não importa como vai oferecer, a deidade está com fome. Siddhar Maharaj falou, então, as pessoas às vezes ficam se pegando a detalhes, ou fazendo algo, isso é pecado, eu não posso fazer. Silat Maharaj contou em várias aulas, então não tem problema em falar aqui. Ele uma vez, Gurudeva falou para ele, vá pregar em tal lugar. E o documento dele, o passaporte, não podia. E ele arrumou um passaporte e foi lá pregar. Então, isso é pecado? Perante alguém que tem a visão material, sim. Mas pecado é o que o guru... Pecado é tudo que o guru não orienta. Se o guru não orientou você, é pecado. É pecado ir no cinema? Sim, o guru não orientou para você ir no cinema. É pecado você correr na praia? Sim, é pecado se o guru não orientou. Então, se o guru falou, faça isso, não importa o que seja feito. A misericórdia está acima da justiça.
Então, eles sempre falam isso, né? Misericórdia acima da justiça. Nós não podemos ver o que é lei no mundo material, toda hora muda a lei. O Brasil assim, os Estados Unidos assim, não tanto, né, nos Estados Unidos, mas no Brasil toda hora está fazendo emenda, e PEC, sei lá como é que chama, isso, aquilo, né? Então toda hora muda. E num lugar é permitido usar maconha, no outro lugar não é. Mas a nossa filosofia não é permitido. Isso vai ser uma âncora para a sua vida devocional. Tomar cogumelo também. Tomar chá de cogumelo também. Né? Isso está na escritura, o Guru fala. Não interessa que em tal lugar pode, mas a gente, os Gaudiya Vaishnavas, se você quer uma visão, se você quer um avanço espiritual bom assim, coerente, você não pode fazer isso. Quer comentar? Dandavat. Acho que as canções que nós cantamos agora há pouco, elas salientam esse ponto. O devoto está todo dia pedindo para os membros do Panchatattva, para os grandes devotos, para Sri Chaitanya Mahaprabhu, para Sri Nityananda Prabhu e para os gurus da Sampradaya e para os Vaishnavas, por misericórdia, e oferecendo-se em serviço, embora ele esteja inadequado a serviço, esteja num estado inadequado. É um pecador, é alguém que ultrapassou todos os limites, é alguém que não sabe muito bem o que está fazendo, mas mesmo assim ele deseja servir. Então, as canções já deixam claro para nós que não é possível que nós iniciemos a seva sabendo exatamente tudo aquilo que nós estamos fazendo, todos os limites, todas as regulações, e é impossível começar a seva ou praticar seva sem cometer alguma espécie de ofensa, sem cometer alguma espécie de erro, sem ultrapassar algum limite, talvez ofender algum devoto e tal. Não que essa seja a intenção, mas pela nossa falta de qualificação, tudo que nós podemos fazer é constantemente pedir por misericórdia. É isso que as canções enfatizam para nós, né? Nós estávamos cantando para os Vaishnavas e tem na segunda estrofe da canção um momento onde nós falamos: por favor, pela sua misericórdia, elimine os 6 defeitos e alimente as 6 qualidades e me dê a possibilidade de ter os 6 tipos de associação santa. Eu não vou saber dizer exatamente todos esses 18 itens, mas posso ler aqui, né? Sim. Então, os 18 itens são esses, né? As 6... na verdade são 24 itens. E tem os impulsos também. Então, o devoto pede para que os Vaishnavas, pela sua misericórdia, que é como um oceano, que significa que ela pode abranger a todos nós. As 6 urgências são aquelas da fala, da mente, da ira, da língua, do estômago e dos genitais. Então, assim, nós lemos isso no Gita também semana passada, no capítulo 12 de Bhakti Yoga. Ter essas 6 qualidades, essas 6 urgências subjugadas, é a qualidade dos devotos puros. Nós estamos no trem dos devotos puros, mas nós não somos devotos puros, nós somos pessoas cheias de falhas. Então, isso significa que nós não toleramos essas urgências em nós, mas que nós aceitamos que elas vão ocorrer de uma forma ou de outra em serviço. Nós vamos falar às vezes mais do que necessário, a nossa mente vai nos levar para lá e para cá, a gente vai ficar com raiva, a gente vai querer sentir sabores com a língua, a gente vai querer encher a barriga de prachada, e vamos ter as urgências dos genitais. Então, se a gente for esperar que isso se vá, nós não vamos fazer nenhum serviço. Agora, as 6 falhas são conseguir mais dinheiro do que você precisa, você se esforçar em demasia por objetivos materiais, falar em demasia de assuntos mundanos, ser muito apegado ou muito negligente às regras das escrituras, se associar com pessoas de mentalidade mundana e ter luxúria a respeito de conquistas mundanas. Então, a primeira é conseguir ter mais fundos do que você precisa.
esse tipo de indicação financeira, normalmente, Srila Prabhupada, ele até evitou falar para os ocidentais, porque ninguém ia seguir, mas até onde eu sei, claro, eu posso estar errado. Mas isso está claramente colocado nas escrituras. Você só precisa ter tanto de dinheiro que você precisa para viver uma vida simples. Se esforçar demais por objetivos materiais, sejam eles quais forem, claro que os objetivos materiais são aqueles que surgem na nossa mente baseado nas 6 urgências, dos quais nós falamos agora há pouco. Falar demais a respeito de assuntos mundanos, é o que nós falamos aqui também semana passada, de Prajalpa, fofoca. Não só fofoca, mas quando ele diz aqui falar, ele está dizendo conversar. Então, talking é conversar. Então, conversar sobre assuntos mundanos quer dizer ouvir e falar. E isso inclui qualquer tipo de mídia, onde a gente fique sabendo da vida de pessoas famosas, ficar sabendo de bobagens, ficar comentando a respeito de assuntos do dia. Né? Prajalpa geralmente diz respeito a isso, assunto de mercado, coisa que as pessoas falam na rua sobre o que aconteceu no dia. Ser muito apegado ou muito negligente às regras e regulações das escrituras, ambas são características de excesso inadequado, não ligar para nenhuma delas ou segui-las todas o tempo todo de forma muito rígida. Se associar com pessoas de mentalidade mundana, claro, pessoas que seguem as 6 urgências, que não têm nenhuma característica espiritual na sua busca, e ter luxúria, né, lusting after mundane achievements, quer dizer, ter luxúria a respeito de aquisições mundanas. Então, luxúria é essa característica de querer para mim, ter uma enorme tensão atrás desses objetivos. As 6 boas qualidades são entusiasmo, paciência, confiança, a determinação que eu vou realizar atividades favoráveis ao serviço devocional e a resolução que eu vou abandonar a associação de não-devotos e disciplina necessária para seguir os passos dos acharyas antecessores. Disciplina é muito... Sem disciplina a gente não consegue absolutamente nada. Isso inclui seva e inclui a misericórdia. Se nós obtermos misericórdia, tudo é possível. Mas nós precisamos de disciplina para poder pegar nos pés de lótus dos Vaishnavas. Essa expressão que é utilizada aqui no Sri Vaishnava Mahima Gita, que nós chamamos de Ore Vaishnava Thakura, porque é a primeira frase. Então, essa misericórdia, ela diz respeito, quando a gente fala de pegar nos pés de lótus dos Vaishnavas, não é fisicamente pegar nos pés, né? Isso é até uma coisa que a gente vê em histórias, né? O pessoal ia ver Sridhar Maharaj e queria encostar no pé dele. Né? E aí, acho que uma vez Srila Guru Maharaj falou isso. Eu acho que foi Srila Guru Maharaj, pode ter sido Srila Gurudeva, eu não tenho certeza. Falou, se antes fosse tão fácil assim conseguir pegar nos pés de lótus do Vaishnava, né? Tipo, fisicamente encostar nos pés dele, né? Não é isso, né? Tem uma aula de Srila Maharaj que fala, pegar a poeira dos pés ou pegar no pé é seguir as orientações. Exatamente, né? É isso. Seguir as orientações, eu pego, porque assim, quando nós colocamos a nossa cabeça, o topo da nossa cabeça virado para o altar, ou o topo da nossa cabeça virado para os pés de Srila Gurudeva, significa que o que há de mais elevado que eu consigo conceber é menor, está abaixo do que há de mais baixo no meu Guru, o que é um fato, o que é verdade, né? o que nós devemos sempre manter no nosso coração. Então, isso significa seguir os pés de lótus dos acharyas predecessores, ter a disciplina de fazer isso. Então, essas boas qualidades são disciplina, a última que eu falei. Antes disso é entusiasmo. Claro que a gente sabe que a origem da palavra significa ter Deus dentro de si, Deus no sentido de uma grande energia, alegria e motivação para seguir o caminho. Então, isso é facilmente observável em devotos. Paciência significa conseguir adiar os meus objetivos, saber que eles vão ser atingidos a longo prazo, não ficar irritado, ser humilde, ser tolerante. Paciência acho que é uma dessas grandes virtudes que nós procuramos obter, né? Não ser ansioso, né? Exato. Só coisas boas vêm de paciência.
só coisas boas. Confiança, ou seja, você ser autoconfiante, significa você ter uma certa independência, no sentido de esse é o meu caminho, é isso que eu faço, é isso que eu quero, não ficar leve, né? Indo para lá e para cá, com a sua mente, com o seu coração, com os seus olhos. A determinação de realizar atividades favoráveis ao serviço devocional. Então, determinação é aquilo que é a motivação que se mantém, não importa as condições exteriores. E a resolução de abandonar a associação de não devotos. Essa é, claro, rigidamente falando, só é possível para quem vive no templo. Mas nós sabemos que é possível regular a intimidade que nós temos com pessoas de mentalidade mundana. Então, isso acho que é o mínimo, né? E os 6 tipos de associações santas são oferecer presentes em caridade a devotos, aceitar presentes em caridade de devotos. Eu lembro o Ramasundar, né, o falecido Ramasundar Prabhu, ele, assim que eu comecei lá no Prema, também o Damodara também, o Damodara me deu de presente os DVDs de todas as aulas do Srila Prabhupada, quando eu comecei, e o Ramasundar me deu de presente um dhoti, também, assim que eu comecei. Então, ele me deu a primeira Gopichanda, a Tilaka. Veio dele. Ele deu para mim, eu tinha acabado de entrar na missão, foi quando um ano eu tinha, quando o Goswami Maharaj veio, né, em 2008. E aí ele falou, Prabhu, aí me ensinou a passar, porque a gente não tinha esse hábito, né? E ele ensinou a passar nos 12 pontos do corpo, né? E eu falei, nunca vou esquecer isso. O Ramasundar faz falta. Sim. Então, e é muito bom poder fazer isso, né? Oferecer presentes e aceitar presentes entre os devotos. É um sinal de afeto, de intimidade, né? E revelar a sua mente em confidência a outros devotos e inquirir confidencialmente. Isso aqui é muito, muito importante. É o oposto de prajalpa, de fofoca. Você falar, bom, existem vários assuntos que precisam ser resolvidos, existe o meu coração onde está sempre em conflito. Então, é necessário que isso passe pela forma da palavra para pessoas devotas em quem você confie. Muitas vezes falar com alguém que é um pouco mais elevado que você é até muito mais favorável do que falar com alguém que é muito mais elevado do que você. Então, você revelar o seu coração impede que ele fique fechado e o mofo cresça nele. E também aceitar e procurar conversar com pessoas, né, que você acha, devotos que você acha que estão precisando. E aceitar prachada e oferecer prachada. Então, aceitar a misericórdia divina na forma do alimento e oferecer misericórdia divina. Então, a gente sabe que nós dependemos dos Vaishnavas para tudo. Então, como Damodara estava dizendo, sempre que a gente faz seva, a gente deve se preocupar em seguir a ordem do Guru. Isso é muito bom, porque, como o Damodara disse, no Brasil, por exemplo, nós temos a Constituição de 88, e nós temos as PECs, e entra governo, sai governo, muda uma coisa, muda outra, às vezes é mais moral para uma coisa, menos moral para outra, mais rígido para outra coisa, menos rígido para essa coisa, a opinião pública muda para um lado ou para o outro, ou para frente ou para trás, ou para cima ou para baixo, todo dia. Depende do que uma pessoa falou, do que outra pessoa fez, do que outra pessoa mandou, do que um grupo está querendo, do que outro grupo está com medo. Isso é um inferno. Então, o devoto ele se subjuga só àquilo que o Guru disse, que o Guru quer dele. O Guru é sempre o Guru. Ele é pesado, ele é confiável, ele é centrado, ele está com os olhos fixos em Deus e fixos na realidade celestial, divina. É ele que deve julgar se o que nós fazemos é bom ou ruim, como nós deveríamos pensar, sentir, agir. Claro que isso sempre tendo em vista que o Guru é o mais misericordioso de todos. Isso é também o que nós cantamos na primeira canção hoje. É assim que nós devemos ver o Guru e Sri Chaitanya Mahaprabhu, como misericórdia infinita, né? Karuna Sindhu. Então, nunca como uma pessoa rígida e dura e tal. Vai ser uma pessoa misericordiosa.
claro que a misericórdia pode aparecer como rigidez e dureza, mas isso não deve ser o nosso enfoque. Nosso enfoque deve ser se concentrar no Guru como oceano de misericórdia, para que a gente possa enxergar a misericórdia nas ações dele. E, claro, grandes devotos que estão em outro nível, estão no nível transcendental, estão no nível de lila, como Silachara Maharaj, eles, na verdade, são perfeitamente livres. E tudo que ocorre no mundo material, em volta deles, é para servir o seva que eles estão fazendo. A gente entende que não é que eles estão quebrando qualquer padrão de certo e errado material, mas eles estão elevando esse padrão, as pessoas envolvidas, para um nível espiritual, quando estão fazendo uso disso para o serviço do próprio Guru. É para isso que, na verdade, o mundo material serve, né? Para ser transformado, sim, mas a serviço da realidade suprema. Então, um dos exemplos que o Damodara deu de uso de psicodélicos, né? Muitos devotos falam a respeito disso, e é totalmente inadequado. É ridículo achar que um devoto qualquer, que pode muito bem ter alguma espécie de vício, tem algum tipo de droga e que também faça uso de psicodélico, que normalmente não vicia, mas está associado a outras drogas, saiba mais a respeito da realidade transcendental do que os mestres espirituais. Então é algo muito feio, na verdade, e não deve ser nem considerado. Acho que é isso. Nunca fazer apologia ao que é errado. Sim. Né? Então, fazer apologia à droga é realmente antixástico, totalmente antixástico, né? Totalmente. Fazer apologia comunitária. Sim. Então, tudo bem, de vez em quando, né? E não é assim, né? Então, e outra coisa, né, que é bem importante, a escritura não muda. Alguns gurus mudaram algumas regras, porque nós hoje, nós não conseguiríamos fazer o que está nos Upanishads, nos Puranas, seguir Ekadashi 3 dias de jejum total, né? Shri Siddhar Maharaj falou, isso aí não é para Kali Yuga. Então mudaram algumas coisas, Shri Bhaktisiddhanta mudou algumas coisas, Shri Govindra Maharaj mudou algumas coisas, mas tem coisas que não podem ser mudadas, né? Não tem como você mudar algumas coisas, porque aí já não é mais vida devocional, né? Então a escritura nunca pode se adaptar ao ser humano. O ser humano tem que se adaptar à escritura. Se você quer Deus, Deus falou. Não existe duas verdades. E aí a pessoa, por exemplo, aqui que nem Silachara Maharaj está falando, e eu li esses dias também a mesma aula dele, só que em outra, ela é dividida, né, a aula em várias partes, né? E ele falou que as viúvas, somente a viúva segue Ekadashi na Índia. Ele estava explicando que Srila Bhaktivinoda Thakur, acho que ele casou com 10 anos e a esposa dele tinha 5 anos, alguma coisa do tipo assim, né? Então o casamento é feito e às vezes acontece do menino morrer ou 18 anos morre. E aí ela tem que fazer, antigamente ainda ela ia para a pira, né? Eles colocavam a mulher, mas aquela que não ia tinha que fazer Ekadashi, só ela. E a cultura da Bengala, né, do pessoal da Bengala, e Silachara Maharaj pregava lá, ele falou que as sogras falavam para as mulheres, né, para as noras, se você fizer Ekadashi, meu filho vai morrer. Como tinha essa mania de somente a viúva né, faz Ekadashi, então a mulher que ia fazer Ekadashi, que ela via que realmente tem que fazer, todo mundo tem que fazer, não pode fazer porque o meu filho vai morrer. Senão você vai ser viúva. E aí, o que acontecia também? O marido nunca fazia Ekadashi, o homem nunca, quer dizer, isso é totalmente errado. E aí Silachara Maharaj falou, a Ekadashi é dos 8 aos 88. Na verdade, não existe idade para fazer Ekadashi, né? Então, são coisas que as pessoas inventam. E mesmo assim, quando não inventam, em algumas escrituras, por exemplo, a cerimônia Shirada,
que é feita quando a alma abandona o corpo, né? E a cerimônia Shirada é feita por Brahmanes, Smart Brahmanes, né? Mas não é a nossa linha, nós somos Gaudiya Vaishnava. E Srila Govinda Maharaj, ele fez até uma apostila sobre Vaishnava Seva, né? Ele gosta do termo Festival Vaishnava Seva. E ele falou, nós vamos oferecer praçada para a alma que abandonou o corpo, não boga. E a cerimônia Shirada é oferecer boga. Por quê? Porque a mente acompanha o corpo, a mente tem fome, a mente tem sede, a mente quer tomar chá de cogumelo. A mente quer tomar, quando abandonar o corpo, quem está fazendo apologia a isso, né, quando abandonar o corpo, vai querer tomar chá de cogumelo, né? Então, aí, se alguém fizer uma cerimônia Shirada para ele, né, para a pessoa, coloque o chá de cogumelo, porque vai deixar a mente feliz, né? Mas, enfim, então, tem muita coisa errada, né? Que os próprios hindus, eles têm esse conceito errado, né? Então, Srila Maharaj falou, são poucos os gurus genuínos, da linhagem que realmente compreende o que está nos Puranas, nos Vedas, nos Upanishads, enfim, todo esse monte de escritura. E, na verdade, nós não seguimos nada disso. Srila Maharaj falou, nós só seguimos o que Mahaprabhu falou dos Vedas, dos Upanishads, do Bhagavatam também. A gente segue a partir do Bhagavatam que Mahaprabhu aceita. Não é tudo que tem no Bhagavatam. A gente não aceita Karma Kanda. Né? Não é que não aceita, a gente não é a nossa prática. Não é só a nossa prática se servir Krishna, Deus querendo algo em troca. E Srila Maharaj, ele pega um pouco forte nisso, né? Ele tem umas aulas que ele pega, porque nós somos bebês, né? A gente é bebê, criança quase bebê, Gurudev falou isso pro Bhuvana, né? Para Tapasya Maharaj. Então ele falou, outro dia eu li aqui, ele falou que se você tem diferença entre honrar praçada, o que é honrar praçada? Servir. Honrar praçada é um serviço, é um dos 64 Bhakti-anga, né? Serviço devocional. E você comer a praçada. Ele falou, você pode comer a praçada e você pode honrar a praçada. Honrar a praçada é você servir. E como que é isso? Você vai honrar a praçada o que vier. Aquele que come praçada é aquele que escolhe a praçada. Srila Maharaj falou, não é a mesma coisa. Ele está comendo o remanescente de Deus, mas ele não honra, ele não está fazendo serviço com isso. E ele deu outro exemplo, aquele que expressa com o corpo o que ele não sente na alma na hora do Kirtan, ele também não está servindo. Ele está cantando o Kirtan, mas ele não está servindo. Ou ele toca Mridanga, ou ele toca o Kartal, sem servir. A gente tem que ter humor de serviço, ele falou. Então, honrar a praçada, cantar para a deidade, não para nós. Né? Então, ele falou isso, e Srila Siddhar Maharaj também tinha esse humor, né? De você expressar, você vai dançar no Kirtan, se realmente a tua alma está expressando, você sente isso e expressa no corpo, né? Mas isso é um estágio, não um estágio, mas é algo que eles falam para a pessoa que tem uma compreensão maior, né? Então a maioria está querendo o remédio com muito açúcar, né? A maioria quer. Que nem eu tinha um amigo, eu tinha um amigo na faculdade cubano, né? Ele veio para o Brasil, e aí lá é tudo muito regulado lá, enfim, né? E aí ele tomava o suco de laranja na lanchonete da faculdade, né? E ele deixava o copo metade branco. Ele colocava tanto açúcar no copo que o copo ficava branco. Eu falava, você vai ficar diabético. Aí ele dava uma risada, né? Porque lá não tem isso daí. Então, é o excesso de açúcar, né? Então, com excesso de açúcar, algum problema vai dar. Né? A gente tem que crescer. Tudo bem, a gente é criança, todo mundo é infantil agora, espiritualmente, né? Que nem a Eurascanda falou. A gente não está no estágio de devotos com um calibre mais alto, né? Que tem vários na missão, né? Mas a gente tem que começar a crescer, né? E não ficar a vida inteira, 40 anos, ainda querendo muito açúcar, né? Então, o remédio é amargo, mas no início tudo bem, mas depois, você às vezes tem 30 anos de missão, tem 30 anos de consciência Krishna, você ainda tem que fazer aquele serviço cheio de açúcar, né? Então, isso daí é uma questão de assim, a gente compreender que não é serviço. Srila Siddhar Maharaj falando no livro, se você desfruta do Seva, não é serviço. Não estamos falando em Ananda. Né? As pessoas confundem Ananda com desfrute dos sentidos. Né?
Então, se você... mas eu adoro fazer isso no serviço. Tá, mas é Ananda, é da alma ou é desfrute dos sentidos da mente, né? Então, a gente tem que diferenciar isso, separar isso. E a maioria, a esmagadora maioria, é desfrute dos sentidos, né? Quem que tá dançando em Ananda? Quem está, sabe, quem que está não desfrutando, mas quem que está em bem-aventurança da alma ao fazer um serviço, ao cantar o santo nome, né? Chorar, a pessoa chora, né? Eu estou chorando porque eu estou cantando a japa, mas é da alma? Ou você quer mostrar para os outros? Isso aí a Chara Maharaj deu uma aula também falando, né? Aqueles que, na Índia é muito comum você contratar um grupo, tipo um grupo de teatro, né? Aí você contrata um grupo de músicos, ele vai na tua casa e faz um kirtan lá de 24 horas, 6 horas, 2 horas, sei lá, depende de quanto você paga, né? E aí ele falou que depende de quanto você paga também, eles aumentam a farsa que eles estão em Ananda, que está cantando. Ele falou, e aí você vê eles antes, se você pagar bem, se você pagar muito bem, Srivacharya Maharaj falou, eles colocam mostarda em pó no olho. Ou eles pegam cebola, esfregam no olho, se você pagar bem. Né? Ele falou, aí eles fazem isso e canta, e chora, canta os Kirtan Lila e tal, né? Então isso é o que mais ou menos a gente não, mas alguns fazem, né? Só que eles nem ganham, né? Isso daí ainda estão ganhando. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, para não entrar nesse esquema de sarradismo, né? Alguns não gostam dessa palavra, né? Sarraja e tal, mas é imitação. A tradução de sarraja é imitador. Então, se você está imitando, a gente não tem que julgar quem está imitando. Mas, né, o Guru fala, não imite. Né? Nós não somos Srila Govinda Maharaj, nós não somos Srila Chara Maharaj, Srila Siddhar Maharaj, nenhum dos Gurus do Parampara. Né? Então, eles, tudo bem, eles não precisam seguir nada. O Guru genuíno não precisa fazer Ekadashi. Isso é uma aula de Srivacharya Maharaj também. O Guru genuíno não precisa, mas ele faz. Por quê? Porque ele é o Acharya. Acharya é aquele que ensina pelo exemplo. Não um mau exemplo, mas ele dá um bom exemplo. Né? Então ele não precisa, ele não está sujeito às leis materiais. Mas ele segue todas. Srila Govinda Maharaj, ele dormia de roupa devocional. Isso quem falou foi Ananda Priya Devidasi. Ele dormia de roupa, ele dormia de laranja. Então, olha só o exemplo que ele dava para os sannyasis, né? E ele tem uma aula dele também, que na verdade está no livro, eu não lembro qual, mas o livro dele fala, o sannyasi que tem que usar uma roupa para conseguir um serviço devocional. Enfim, às vezes você vai numa reunião com um empresário e tal, você não pode ir de sannyasi, eles vão ficar meio assim. Mas você tem que usar por baixo. Isso está no livro. Ele fala, você coloca o terno em cima, o paletó lá tal, mas por baixo você tem que estar com roupa de sannyasi, né? Então a gente tem que ver que hoje muitos não seguem o que os gurus fazem, né? O que eles falam, na verdade, fazem. Mas a gente tem que tentar. Apesar da gente ser infantil, né? E a gente tem que tentar fazer isso. Eu nunca vi nenhuma foto de Srila Govinda Maharaj sem tilaka. Não é que ele falava assim, vamos tirar uma foto, Gurudeva. Ele corria e falava, me dá aqui a tilaka que eu vou passar. Não, ele estava sempre, ele levantava de tilaka e ia dormir de tilaka. Srivacharya Maharaj também nunca vi uma foto dele sem tilaka. Né? E mesmo quando ele esteve aqui no Brasil, o pouco contato que a gente teve com ele, nunca. Quando você via ele estava de tilaka e de noite, de qualquer horário ele estava de tilaka. Né? Então a gente tem que pegar esses exemplos, né? Mas o Guru é importante, você seguir o que os Gurus falam. E o que o Guru fala não muda. O que Tilakaniri Maharaj está falando hoje é o que Srivacharya Maharaj falou, o que Guru Deva falou, o que Guru Maharaj falou, e assim todo Guru Varga, né? Não pode mudar isso. Não podemos mudar. Vamos ver só mais um pouquinho? Ainda tenho tempo aqui. Então o Srivacharya Maharaj fala, não é certo você deixar a deidade sem comer. Não é certo você deixar a tulasi sem água. Há uma tradição falsa que o local lá é Basirhati. Eu não conheço esse local, Basirhati. Então tem uma tradição errada lá. Eles cantam Bhajabaka Tavatsa Sigorahari, a canção de Kadashi, né?
por 1 hora e eles cantam muito humildemente, de uma maneira muito melodiosa. Então, também é uma coisa que os gurus não gostam. Srila Siddhar Maharaj, Srila Govinda Maharaj não gostava de muita melodia na canção. Aquele que fica esticando, né, a voz, tipo um cantor mesmo, né? E tinha um devoto hindu que, da nossa missão, na verdade, eu não vou falar o nome, claro, né? Mas ele tem vários canções gravadas por ele, né? Praticamente todas as canções estão gravadas por ele. E Gurudeva não gostava disso. E ele ficava, por exemplo, numa canção, né, fazendo assim, né, esticando a ler a palavra, tal. Os gurus não gostam disso. Então, o Srimati Maharaj falou, não estique, né, não deixe muito melodioso. Na verdade, nem o Vandana, né? Nós temos essa mania de cantar o Vandana de forma melodiosa, mas ainda não se canta assim. Srilachar Maharaj não cantava o Vandana assim. Shilatila Kaniliya Maharaj é, por exemplo, que nem a canção a canção depois, quando vamos honrar a praçada. Não tem melodia. Mahaprasade, Govinde, Namavramani. E o Vandana é a mesma coisa. Vandehan, Seguro, né? Não tem Vandehan. Né? Então, isso daqui, na verdade, veja só, né? Não é o correto. Não cante com tanta melodia. A mente gosta. A mente gosta, né? É muito açúcar. Isso daí é um açúcar exagerado. Mas se a gente também, nós estamos no Ocidente, né? Quem fez isso, na verdade, né? E deu essa melodia para o Vandana aqui, a gente sabe quem foi, né? E ele fez isso por quê? Porque o ocidental é muito, muito, muito infantil. Muito mais. Nós somos milechas, né? A gente comeu carne até pouco tempo atrás. A gente faz coisa errada ainda que ninguém vai falar o que faz. Mas a gente faz. Então eles fizeram isso, né? Aqui no Brasil deu essa. Mas a gente não é o correto. A gente tem que saber que não é correto. A gente não consegue fazer, mas a gente tem que saber que não é correto. Então, é isso que Srilachar Maharaj também está instruindo o pessoal aqui da Bengala. Você imagina uma pessoa que nasceu nessa cultura receber isso? A forma correta. É muito mais difícil do que nós, né? Por isso Srilachar Maharaj falou, hoje, pregar aqui na Bengala, tem uma aula dele bem antiga que ele fala isso, é mais difícil do que pregar quando Mahaprabhu pregou, na época de Mahaprabhu, que tinha muçulmano, porque hoje tem os hindus, eles não aceitam a pregação correta. Eles não aceitam. O ego é muito alto e eles falam, eu nasci nessa cultura e esse é o correto. Então, Srilachar Maharaj falou, várias vezes ele foi pregar em casas, vilas e vilas, e as pessoas não aceitam. Né? Mas o prejuízo de quem é? Né? Daquele que não segue guru. Quer falar isso? Eu me recordo de Acharya Maharaj pregar de vila em vila. Era uma coisa que todos os devotos da Índia eram convidados a fazer, quando ele estava lá presente, para poder espalhar misericórdia e comer na casa de cada pessoa e também coletar fundos e conseguir pessoas para virem nos festivais, espalhar a misericórdia de Deus. Agora, o quanto nós conseguimos seguir das orientações, isso varia. O que não pode acontecer e está sempre errado é a tentativa de perverter as orientações. Como se os nossos mestres tivessem falado uma coisa que eles não falaram. Isso é talvez o que de mais danoso nós possamos fazer. Colocar a palavra na boca do mestre, né? É. Eu já escutei muito isso também. E Tyagi Maharaj, ele falou uma vez, né? Falaram para ele alguma coisa assim, mas Srila Siddhar Maharaj falou algo. Se tem alguém que sabe o que Srila Siddhar Maharaj falou, é Tyagi Maharaj, né? E aí ele falou assim, eu nunca ouvi. Aonde você ouviu isso? Ele falou, a gente tem que tomar cuidado, porque é o telefone sem fio, né? Isso. É o telefone sem fio. Esse é o exemplo melhor que existe.
Aí você fala, mas Tapassi Maharaj falou isso. É impossível que Tapassi Maharaj falou algumas coisas que as pessoas falam que ele falou. Gurudeva falou isso. Shilasiddhar Maharaj. Não, a gente tem que tomar cuidado com isso. E não divulgar o que você escutou de qualquer um. Né? Isso também algo que a gente tem que se policiar. Você escutou de quem? É de Gurudeva? É de Guru Maharaj? É de Acharya Maharaj? Ou você escutou de um devoto que falou que escutou de Gurudeva? Isso daí é extremamente importante a gente saber, né? Que nem o Raskana está falando, né? Não colocar palavras na boca do Guru, né? Isso aí é extremamente importante. Isso é uma das manifestações de Prajalpa. É um tipo de fofoca. E devotos gostam de fofoca transcendental. Como se eles soubessem algo a respeito do Guru, que na verdade ninguém mais sabe, ou como se soubessem algo a respeito dos grandes devotos, que eles falam só para pessoas que são muito próximas, coisas que todo mundo segue, mas que eles não precisam seguir. Isso é uma compreensão materialista do que acontece entre as trocas afetivas dos devotos. Então, por exemplo, a gente conhece várias histórias no Sri Chaitanya Charitamrita, onde sim, são feitas maravilhas por Sri Chaitanya Mahaprabhu, Sri Nityananda Prabhu, ou outros membros do Panchatattva, do Sri Chaitanya Charitamrita, que nós não vemos cotidianamente. Tanto em todos os sentidos. Então, o Sri Chaitanya Charitamrita não é uma escritura, até onde eu posso compreender, que, vamos dizer assim, mostra tudo acontecendo de acordo com o que é previsto. Tudo inesperado, novo, maravilhoso, isso é a característica do Lila. Então, é esperado que o Lila acontecendo eternamente, o que significa sempre, o tempo todo, continuamente, nós vamos ter o tempo todo maravilhas acontecendo entre os devotos puros. Frutos da intimidade deles com as pessoas em volta, da manifestação divina ocorrendo no dia a dia deles, da sua compreensão se manifestando em palavras novas, ensinamentos adequados a tempo, lugar e circunstância. Isso é bom e isso sempre vai acontecer, mas não é isso que nós observamos no cotidiano com alguns devotos. Muitas vezes nós observamos a tentativa de se usar, ou seja, de explorar o Guru, explorar as escrituras e explorar os Vaishnavas em benefício próprio. Guru Bogi, né? Então você sempre deve se perguntar, a pessoa está falando isso, ok, pode até ser que ela tenha ouvido de alguém bom, mas isso está beneficiando ela mais do que, vamos dizer assim, o mate, as escrituras? Ela está se colocando acima disso? Ela está usando isso para benefício próprio? Ela está explorando isso para ganhos? Ela acredita ser uma exceção? Ela está espalhando isso para você? Ela está tentando fazer você ser uma exceção também? Então, nós já vimos muitas coisas erradas acontecerem nesse sentido, muitas pessoas se desviarem, por simplesmente não se atentarem a um princípio básico. Nós somos imperfeitos, faço coisa errada o tempo inteiro, mas eu sei que eu estou fazendo coisas erradas. Eu não tento convencer a mim mesmo ou outros que o que eu faço é correto, porque, na verdade, as escrituras, sei lá, são antigas, qualquer coisa assim. Então isso é muito perigoso. Isso pode nos afastar da devoção. E isso também, talvez, possa ser fruto de uma inveja dos devotos puros, porque eles de fato são livres. Nós não somos livres. Nós somos só joguetes do nosso karma. Nós estamos tentando alçar para o nível de Ananda, como o Damodara falou, de poder. Nós queremos isso, acho que isso deve ficar bem claro para nós. Nós queremos, eventualmente, talvez não nessa vida, mas em próximas vidas, sentir Ananda, dançar, cantando, adorando Deus. Mas isso não é algo que nós vamos conseguir em um processo de ascensão. Ou seja, nós vamos, pelo nosso próprio esforço, atingir isso, independente da misericórdia do Guru. Não, é o oposto. Isso vai descender a nós
pela misericórdia do Guru, pelo canal adequado, da forma adequada, que é algo que ocorre desde o início dos tempos, quando nós cantamos a canção Shri Guru Parampara, isso fica claro, né? Shri Krishna se manifesta no coração de Brahma, vai para Narada e por aí vai até os gurus da nossa missão. Então, isso acontece desde o início dos tempos. A misericórdia quer se manifestar no nosso coração. Então, não somos nós, pelo nosso esforço, que vamos forçá-la a descender, ou enganá-la para que ela descenda, ou montar um esqueminha aqui, um jeitinho para que ocorra algo similar à misericórdia. Um atalho, né? Tudo isso é terrivelmente feio. E nós devemos nos afastar disso. Então, por isso que nós mencionamos aqui, não por isso, mas lembrando agora, nós mencionamos aqui a paciência, determinação, confiança. Isso são características que o devoto tem que ter. E isso, disciplina, isso naturalmente vai fazer o devoto feliz. A vida devocional é muito feliz, constantemente. Não é como se nós só quando alcançássemos a meta última fôssemos felizes. A felicidade é diária. E ela vai se incrementando. Então, nós devemos sempre separar aquilo que os devotos puros conseguem e manifestam daquilo que nós estamos vivenciando no nosso dia a dia. São duas realidades radicalmente diferentes. Então, uma das ofensas, isso até é ofensivo ao Guru, porque obviamente, uma das ofensas que nós podemos fazer ao Guru é considerá-lo algo material, como um ser humano normal. Faz coisas normais, não, então eu sou um ser humano, então eu também posso fazer isso. Não é isso. O Guru é a porta para o mundo transcendental. Ele é a manifestação externa do Chaitya Guru, que é o meu Guru interior. É assim que eu devo ver o Guru. Eu não devo ver o Guru como uma pessoa que nasceu num lugar X, tem tantos anos, e outras características facilmente observáveis por qualquer um. O Guru deve ser compreendido como se fosse um holograma, como se fosse um holograma do meu Chaitya Guru. O meu Chaitya Guru é parecido para mim, lá fora, como uma pessoa real, que está temporariamente habitando um corpo que pode ser observado pelos meus 5 sentidos, mas tudo o que ele faz é a manifestação da consciência divina. Nós queremos habitar sempre na consciência divina. Então devemos lutar muito fortemente contra todos os impulsos que buscam transformar o divino em algo mundano. Porque o esforço é o contrário, é transformar o mundano em algo divino. Não para explorar o mundano, mas para servir o divino. Acho que é isso. Deixa eu ver se alguém fez alguma pergunta. Por enquanto não. Então vamos cantar o Nama Sankirtan Hari Harai antes de encerrar. Depois eu olho quem está participando conosco aqui da live. Amanhã de manhã, 7 horas da manhã, teremos o programa. E aí continuaremos a leitura dessa aula aqui. É uma aula longa, né? Mas muito importante, como toda aula, na verdade, né? Mas é uma aula importante para a gente ter a consciência que nós temos que ter um Guru genuíno, como disse lá Acharya Maharaj, e seguir o que ele fala. Não adianta somente ter um Guru genuíno, né? Então, todos nós aqui do Sri Chaitanya Sarasvati Mati temos os Gurus genuínos aqui ao lado, mas tem que seguir o que ele fala, né? Senão, você está perdendo tempo. Né? A aula que eu li ontem, de Sri Maharaj, o título é A Vida Devocional Não É Uma Brincadeira. Né? Então, não é brincadeira de criança nem de adulto, não é brincadeira. A vida devocional é séria, a gente tem que levar a sério. Vamos cantar então, a Senhora vai puxar Nama Sankirtan Hari Harai. Acho que é 60. Hari Harai Nama Krishna Jatavaya Namaha. Hari Harai Nama Krishna Jatavaya Namaha. Hari Harai Nama Krishna Jatavaya Namaha.
Giridhari Gopinatha Madana Sri Chaitanya Nityananda Sri Advaita Chandra Radha Srimati Gura Mata Vrinda Jaya Rupa Sanatana Vatara Mata Sri Jivagopala Bhatta Jai Gosai Kori Charanavana Vamos ver quem participou conosco hoje aqui. Presencialmente, hoje temos aqui o Raskananda Prabhu. E pela internet aqui, na live. Nós temos aqui Annapurna Devidasi, que mora lá na Noruega. A Malini Devidasi, que é de Araraquara. Dharmendra Gopi, eu não sei onde é,
de onde é, mas não é do Brasil, da Gopi. Temos aqui também Premarupa Devidasi, que também não é do Brasil. E se tiver mais alguém aqui acompanhando que não quis se identificar, eu agradeço a presença de todos, o Sadhu Sangha. Até amanhã, então, às 7 horas da manhã com o Mangalarati, e às 8 horas continuaremos a leitura dessa aula. Eu vou ver aqui no outro aparelho se tem mais alguém, que o outro aparelho mostra, esse daqui não. Então, Dandavati Pranam, até amanhã. Hoje somente essas pessoas. Então, até amanhã.